Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Permaneça de pé, quero convidar aqui o evangelista Edgar, que vai ser o instrumento que Deus vai usar nessa noite para falar à igreja. Paz do Senhor. Tudo bem? Que bom! Que bom estarmos aqui nessa noite. Estamos aqui nesse encontro, e você também aí na internet, numa expectativa de sermos surpreendidos com algo que nos traga salvação. Isso é algo marcante em nossa vida. E o que isso tem a ver com a certeza de que o Senhor fala comigo? Isso é o que nós vamos ver. O que tem a ver? Eu tenho certeza que o Senhor fala comigo. E se Ele fala comigo, isso me traz uma certeza que Ele também fala com você, porque eu não sou melhor que você. Então nós estamos quites nessa história, verdade? Vamos abrir nossas Bíblias? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 26. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és exaltado. Tu és surpreendente, Senhor. Aleluia. Evangelho de João, verso 26. Vamos ler? Quer que eu espere? Um curtinho. Disse-lhe Jesus, olha ele falando aí: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe da minha admiração, da minha consideração e do meu respeito por todas essas pessoas que me ouvem. O Senhor sabe da busca constante, da integridade dessas palavras que eu quero dizer aqui nessa noite em Teu nome. Senhor, e eu acredito que o Senhor fala conosco. E por acreditar nisso, é que eu acredito também que eu serei como instrumento filtrado no calibre da Tua palavra, para que a mensagem que seja ministrada nesta noite e o que esteja balanceada no Teu equilíbrio comigo, nivelada, Senhor, segundo os Teus princípios e os Teus preceitos. O que tem a ver? E nessa convicção de que o Senhor fala conosco, e se Ele que eu me alegro comigo, junto com os meus irmãos, isso me traz uma certeza e te agradeço. Ele também fala com você, porque eu sou melhor que você. Amém. Assente-se, então atônitos, ansiosos, desejosos por ouvir Deus falar, verdade? Vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho de João, ele foi escrito a média de 1900 anos atrás, lá em Éfeso, de João, e é fácil notar detalhes e peculiaridades de Jesus inseridas nesse Evangelho, como a cura do homem do tanque de Betesda, assim como a multiplicação dos pães, o perdão da mulher adúltera, como foi impressionante, a ressurreição de Lázaro, e quando prometeu o Consolador, o que falar da sua morte na cruz? O que falar da sua ressurreição? João é um livro espetacular. Ele não visa propriamente ser um dito evangelístico, missionário, mas por uma consequência plena ele faz isso. Para mostrar aos crentes que, apesar de sua glória, Jesus, o Senhor, apresenta-se pessoalmente e revela-se acessível e sem reservas. E Ele está aqui, a fim de que todos entrem
e encontrem o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João 14:6. O propósito de João é mostrar que Deus fala a todos por meio de Jesus. Ele fala como Ele ama a toda a humanidade. Isso que Ele quis com o Evangelho de João. E nessa motivação, nesse mesmo pensamento, é que vamos compartilhar sobre a certeza de que Jesus, o Senhor, fala conosco. Eu tenho certeza que o Senhor fala comigo, porque Ele promove, em primeiro lugar, um encontro. O verso-chave dessa passagem, dessa divisão, é o 9. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para você ir acompanhando comigo. Mas nós vamos ler alguns versículos, entre os versos 3 e 9. Eu vou começar pelo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha só, nós temos aqui alguns locais. Ele deixou a Judéia, saiu de Jerusalém, indo para a Galiléia, mas era-lhe necessário, Jesus sentiu-se necessário passar por Samaria. Tem um mistério aqui nesse negócio que eu vou falar para vocês. O que acontece? Tinha um problema nesse trajeto que Jesus estava querendo. Jesus estava querendo ir direto de Jerusalém para Galiléia, passando por Samaria. Na realidade, existia uma controvérsia muito grande entre os judeus e os samaritanos. Eles não se comunicavam, eles não falavam com o outro. Existiam algumas questões entre eles. Os samaritanos, eles requeriam e cobravam a descendência das 10 tribos, e também falavam que era eles que tinham uma pura religião, porque eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, nas leis de Moisés. Os judeus já se achavam mais santos do que todos, e falavam que os samaritanos eram impuros e que não se misturava com eles. Então, por não se concordar nessas questões espirituais, acabou gerando uma controvérsia muito grande, política, social, cultural e geográfica. Por que geográfica? Sabe por quê? Enquanto que se fosse pelo caminho de Samaria para chegar na Judéia, os judeus eles gastavam uma média de 115 quilômetros. Mas não, por causa daquele preconceito todo, daquela postura, daquela situação que foi criada entre eles, eles davam a volta, passando por Pérea, atravessavam o Rio Jordão e chegavam a Pérea, davam a volta no Mar da Galiléia para chegar na Galiléia, gastavam o dobro da quilometragem, uma média de uns 225 quilômetros. Mas o verso 4 disse: era-lhe necessário, Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. Ele era um judeu. Por quê? O alvo de Jesus era a Galiléia, onde ele realizou a maioria dos seus milagres, do seu ministério. No entanto, passar por Samaria, isso faz com que essa passagem bíblica torna um cenário muito intrigante. Essa passagem de Jesus ali por Samaria ia dar em algum negócio, e ia mesmo, e vai mesmo, No verso 5, olha aí, Jesus, chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, tinha um poço com a fonte que Jacó escavou, e Jesus, então, cansado da viagem, assentou-se perto daquela fonte, por volta da hora sexta, que era mais ou menos meio-dia. No verso 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha, Jesus ele não tinha muito um perfil que acordava 10 horas da manhã, tomava um café reforçado e saía para viajar, não, né? A verdade é que não. Ele estava cansado, estava com fome, estava com sede.
E esse poço era um pouco retirado da cidade de Sicar, em Samaria. Para vocês entenderem um pouco, Samaria é como se fosse uma região, como se fosse um estado. Sicar era uma cidade. E esse poço era um pouco distante dessa cidade. Jesus ficou por ali mesmo para não criar muito alvoroço, porque ele já tinha saído lá de Jerusalém, porque o povo estava criando caso com o nome dele lá, comparando ele com João Batista. Então, na realidade, Jesus mandou os discípulos: ó, vocês vão, compra comida, que eu vou ficar aqui, a gente come e segue viagem para Galiléia. Olha o que aconteceu no verso 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água do poço. E Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Então, no verso 9, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana, o que é de beber? Olha aí. Olha os mistérios aqui nessa palavra, irmãos. Em sua humanidade, Jesus precisava de água, mas ele não tinha um balde, não tinha uma corda para puxar aquela água daquele poço. E aí vem chegando uma mulher com um jarro, ia buscar aquela água, ela já estava acostumada a buscar aquela água. E o curioso é o seguinte: Jesus interrompe todo aquele silêncio daquela região não habitada, com um pedido, promovendo um encontro. E o curioso é o seguinte: normalmente as mulheres, quando iam buscar água, Edson, elas iam de manhã ou à tarde. E aquela mulher samaritana estava indo buscar água meio-dia. Por quê? Jesus puxa a conversa com ela. E ela já fala de cara e já fala que ele é judeu. Mas por que ela descobriu que era judeu? Vocês vão ver que porque ela era mulher, ela descobriu. Se fosse um homem, não tinha descoberto. Na capa de Jesus existiam umas borlas de fitas e de franjas. Então, aquela mulher, ela já andava meio escondida. Ela andava fora dos encontros das outras mulheres, para não encontrar com as outras mulheres mesmo. E toda vez que ela chegava próximo àquele poço, ela dava uma filmada, uma olhada para lá e para cá, para ver se não tinha ninguém. E ela viu aquele homem estranho ali. Mas quando ela bateu o olho na roupa, ela falou: ixi, um judeu. Mas tá bom, eu vou pegar essa água aqui, porque eu preciso de água, ele não me conhece mesmo, beleza. Então, aí que ela solta esse negócio. Ela não queria encontrar com ninguém. Encontra logo quem? A samaritana. Samaritana. Encontra com quem? Com um judeu. Jesus. Qual que era a última pessoa que um samaritano queria ver na vida? O judeu. Assim como o judeu queria ver o samaritano. Mas ali um pouco espantada, sabe por que ela deu aquela resposta para Jesus? Falando: por que você me pede água? Sabe por quê? Porque normalmente os homens, e ela identificou que Jesus também era um rabi, era um mestre das religiões judaicas, normalmente eles não conversavam com as mulheres em público. Sabe por que ela ficou espantada também? Porque, além de eles não se combinarem, os judeus com os samaritanos, como que eles iriam compartilhar o mesmo jarro de água, Pedro? Nesse momento eu quero destacar esse inesperado encontro, que deixa no ar uma incógnita. Onde essa conversa vai chegar? Esse encontro pareceu muito casual, mas eu quero dizer uma coisa para você: para Jesus não existe casualidade. Sempre quando Jesus se aproxima de alguém, ele propõe um envolvimento. Falando nisso, ao longo da história, aconteceram vários encontros, vários eventos inusitados. E eu lembro-me de uma certa vez um homem rico e importante de uma cidade, ficou sabendo que iria passar por ali um homem poderoso, um homem que iria possivelmente ser governador daquela região.
Hello, this E is the aquele Factory homem Today. rico We've era shown you how to install the homem que gostava EasyCat muito de dinheiro. SM-USB 007 driver. Mas sem The querer, first thing in this queria video I'm going to deixar do is show perceber you if you disfarçadamente. have the driver Aquele homem rico, that quando I viu am que aquele installing homem in ia this video. So passando, you want ele to go até to the subiu control numa panel, árvore System e Security, ficou ali System, and on top left disfarçado, is escondido, Device Manager. para aquele homem poderoso não vê-lo. Then, when you're in here, you want to Só que go o que down, all aconteceu? the way down to Quando unknown aquele homem devices poderoso or estava other passando, devices, and it should say quem que ele viu primeiro? SM-USB Opa, 007. homem rico, If it does not say this, desce daí que you eu are quero falar watching com the wrong você. video. Sorry guys. Eu tenho And um I cannot help negócio you. para te propor. So, if you're Um still negócio watching, bom para tratar com please você. follow the E aquele homem instructions. rico There should logo be a link desceu, in the porque ele era description and on the interesseiro. screen now. E aquele For homem this poderoso, website, it is ele era aquele homem que criava uma expectativa, todo mundo criava uma expectativa que ele ia governar tudo. Então aquele homem rico falou, opa, imagina Here eu on this ser page, chamado you go down por esse homem para um and negócio, the first um bom person negócio. you want E to aí? select Você iFile it, identificou essa história? should be taken to a page like this. Request the Lucas download 19, ticket. 5, 6. Narra essa Enter história. this to make sure you are human. Zaqueu After já that, you ouviu should falar de start Jesus e installing até a disfarçadamente o zip seguia. file that looks like Só que this. vamos If fazer you uma can't situação open aqui. zip A files, samaritana não you'll conhecia need aquele WinRAR, judeu. and Muito there should be a menos link in the sabia quem description ele for era. that as well. Nem que So just ele pause era the o video, guys, if you're still Messias. installing it. But if you're A finished, reação de Zaqueu foi go descer into correndo. Opa, the vamos lá. zip file, Sei que esse cara é bom. go into E a Grabber, reação then da set samaritana up PKT. Ignore all these files. This is just saying what it's compatible with. Vista com estranheza 32, e Vista spam. 64-bit, Windows 7 E aí? 32-bit, Windows 7 Você 64-bit, já and teve um Windows encontro com XP. Jesus? So set up PKT. Por and go acaso to esse encontro foi promovido por setup.exe. ele que falou com And você you want ou to você falou com ele? Yes, and you want to close Foi de the repente, zip file down sem now, and você you se should get perceber, como SMI aconteceu Grabber com a device, samaritana? something that Ou looks você like já o this. procurava e ele falou com You want você to keep e te acolheu? Next, I've already Assim installed como it. So aconteceu com Zaqueu. while you're installing, E eu digo mais, se tem alguém que ainda não se encontrou com Jesus, você pode encontrá-lo com ele nessa noite, porque ele está falando com você. Eu tenho certeza que ele está falando com você. Então eu te pergunto, como que eu devo te chamar? De Zaqueu ou de samaritana? Não importa a forma como o Senhor falou com você. Não importa a forma como você reagiu a isso. O que importa é que sempre o Jesus quer se encontrar conosco, falar conosco. E eu te digo uma coisa, permita-se surpreender por Ele nesse encontro. E o Senhor Jesus ainda tem muito mais para falar com você. Porque eu tenho certeza que Ele fala comigo. Porque o seu falar, em segundo plano, sabe o que Ele revela? Surpresa. Nós vamos ler alguns versículos de 10 a 30 de João 4, começando 10, dizendo o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede? Ele continua falando com a samaritana, olha na sua Bíblia. Ele fala assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, mulher, era você que ia pedir para ele. Ia pedir a água viva. E o que essa mulher respondeu no verso 11? Senhor, olha bem para minha cara. Eu posso ser samaritano e você judeu, mas eu não sou boba não. Você não trouxe nenhum cântaro, nem um jarro, você não tem nenhuma corda. Como é que você vai pegar a água desse poço aqui? E outra, como que você vai pegar a água viva? Como que agora o Senhor quer me dar água viva do nada? Agora você estava pedindo água. Como que agora o Senhor quer me dar água viva? Sabe por que aquela mulher estava falando isso? Lá no Oriente, essa expressão de água viva, ela tratava do seguinte: assim quando Jacó, ele descobriu aquela fonte de água, era rasinho, ele fez um poço ali, e ele pegava a água que brotava lá na profundidade. Aquelas primeiras águas que brotavam, essa era a água viva conhecida no Oriente.
Só que aconteceu uma coisa, ao passar do tempo, e esse tempo chegou com a mulher samaritana, nesse momento, esse poço havia sido soterrado, e os samaritanos escavaram ele novamente, então esse poço estava profundo, e essa água subiu, e estava como se fosse uma cisterna cheia, de uns 14, 16 metros. Então você entendeu o que a mulher falou? Esse cara, porque ela não sabia que era Jesus, esse cara tá biruta. Esse judeu, eu acho que esse sol quente do meio-dia, primeiro do meio, deu uma virada. O Senhor, porque o pastor Israel deu uma verdadeira aula aqui no dia 1º. Quando ele falou da onisciência, lembra? E da presciência. Jesus sabia de tudo que ia acontecer, ele sabia da necessidade física e espiritual daquela mulher. E ele queria dizer para aquela mulher o seguinte: mulher, sabe o que é a água viva? E eu quero que você dê glória. A água viva é o pão que necessitamos para sobreviver. A água viva é o grande amor, de tal maneira, Deus fez seu Filho único se entregar por amor de toda a humanidade. Mulher, sabe o que é água viva? É a segurança de que um dia alcançaremos a vida eterna com Jesus na glória. Todavia, aquela samaritana irônica negava tudo isso e não entendia o que Jesus queria falar com ela. Ela só pensava na cabeça: se for para ficar mais fácil, então, se não for para eu vir aqui buscar essa água todos os dias, tendo que se esconder, se for para eu não vir aqui ao meio-dia buscar essa água, então eu quero que o Senhor me dê essa água. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas no verso 16, Jesus continua dizendo: então, mulher, faz uma coisa, vai lá e chama o teu marido. Aquela mulher fez uma pausa, irmãos, e falou: eu não tenho marido. E Jesus mostrou para ela por que veio ao encontro dela, surpreendê-la naquele momento. Falou: se te disseste bem, você já teve 5 maridos, mulher, e esse que você tem hoje não é teu. Aquela mulher, ela ficou, falou: espera aí, tem alguma coisa diferente nesse homem, nesse judeu. E ela falou assim: olha, eu vejo que o senhor é profeta. Quem aqui que não gosta que um profeta seja usado para Deus falar com ele? Eu gosto também. Da mesma forma, aquela mulher disse isso.
Mas sabe o que Jesus estava como estratégia, irmãos? Jesus sabe que para despertar em nós, seres humanos, o senso de culpa, ele precisa trazer à tona os nossos pecados. Ele oferecia a plenitude de vida. Ele entendia que aquela mulher estava numa miséria, que a sua vida estava embaraçada. E aquela mulher agora começou a levar Jesus um pouco mais a sério. No verso 20, olhe só, nossos pais adoravam neste monte. Vós, judeus, isso a mulher está falando para Jesus, ó. A mulher está falando assim, Jesus, ô judeu, nossos pais adoravam neste monte, mas vós, judeus, entretanto, no verso 20, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. No verso 24, aí Jesus diz para ela assim, ó, ele continuou dizendo, falou assim, ó, não, tá certo, não vem levantando essa questão agora não. Na realidade, o que Deus estava querendo mostrar, como ele está dizendo aqui, ó, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher falou uma coisa que chamou a atenção de Jesus, e que me chamou a atenção, e que vai chamar a sua atenção. Sabe o que ela fala? Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor quer que a gente seja um adorador de verdade. Eu sei, a mulher diz no verso 25, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Você viu que a mulher tentou fugir do assunto inicial. Jesus estava tratando a sua vida, tentando restaurar a sua vida por meio daquele encontro, tentando surpreendê-la. Mas ela queria mudar de assunto, queria desconcentrar daquele propósito. Mas Jesus não desconcentra não. Ele queria revelar àquela mulher uma agradável surpresa. Isso faz a gente perceber uma coisa, irmãos. Será por que todas as vezes que Jesus nos chama para conversar, uma conversa séria, a nossa tendência é de fazer de desentendido? Será por quê? Ainda bem que Ele não desiste de nós. Ele tinha esperança. Aquela mulher, ela tinha esperança, e Ele percebeu isso nela. Ela tinha esperança do Messias. Ela tinha uma expectativa viva do Messias. Olha o que aconteceu, irmãos, no verso 26. Aquela mulher não entendia nada do que estava acontecendo naquela conversa. Mas aquela mulher já estava entendendo que estava falando com um homem diferente. Um judeu diferente, um judeu profeta. Um judeu que estava dando moral para ela, querendo ajudá-la, querendo oferecer coisas boas, querendo oferecer uma tal de água viva, que ela ainda não entendia. Olha o que aconteceu no verso 26, irmãos. Disse-lhe Jesus, mulher, olha aqui para mim, mulher. Eu sou o Messias, mulher. Eu sou o Messias. Você está falando com Ele. Você está falando com o Messias, mulher. Você não precisa ficar mais ansiosa para o dia que o Messias chegar. Eu estou aqui, mulher. Ele surpreende ela. Eu nem imagino, não sei nem imaginar qual foi a cara daquela mulher, qual foi a reação daquela mulher. Ela ficou sem saber. Como? Porque ela já estava envolvida naquele diálogo, naquela conversa. Quando Jesus estava falando com ela, ela já estava envolvida, ela já estava acreditando em tudo que aquele homem falava para ela. Quando ele fala que é o Messias, ela fica assim, sem saber o que faz. E naquele momento, como diz o verso 26, 7, chegou os discípulos. Quando eles chegaram, ela aproveitou para dizer o seguinte: nossa, isso aqui é muito sério mesmo. E os discípulos chegaram, discípulos judeus, eles não estranharam muito porque Jesus estava falando com a samaritana, porque Jesus vivia falando com pessoa desinteressante, pessoa marginalizada. O que falar do endemoniado de Gadareno? O que falar da mulher adúltera? Quando Jesus escreveu na areia? Quando Jesus falou
que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, aquela mulher largou aquele cântaro, aquele jarro, saiu correndo e foi até o seu povo para poder falar com eles. E ele falou para eles assim, olha, como está no verso 29. Olha, tem um homem ali falando que é o Messias, vamos lá ver ele. Olha, ele está falando que é o Cristo, vamos lá ver ele. Será que ele realmente é o verdadeiro Cristo? Irmãos, o que Jesus quer mostrar com essa palavra que ele estava dizendo àquela mulher, com essa aproximação, com essa revelação, lembra que no início, Jesus disse, era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava querendo quebrar barreiras entre aquele povo. Jesus estava querendo restaurar a vida daquele povo, restaurar a comunhão entre aquele povo e os judeus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela mulher foi atônita. E ela nem tão pouco calculava a dimensão da surpresa revelada. Ela ainda nem sabia o que estava acontecendo direito. Isso remete a uma coisa. Em toda a história, conta-se que houve eventos surpreendentes e inimagináveis. Uma certa vez, um homem doente, ele não podia se mover, não tinha dinheiro para o seu tratamento. Por algum tempo, encontrou pessoas que puderam levar ele até o hospital para se tratar. Levava e levava para casa, levava e voltava. Chegou um momento, nem aquelas pessoas mais acreditavam que aquele homem poderia ficar são, e deixou ele à porta, à beira daquele hospital, para ver se ele conseguiria um tratamento. Aquele homem ficou à beira daquele hospital por média de 38 anos, sem poder se mover, conseguia falar e conseguia ver. Então chega um moço para ele, aquele moço diz, homem, e aquele moço já conhecia aquela história daquele homem doente, sabia que tinha muito tempo que ele estava ali, e aquele homem diz assim, homem, por que você fica aqui esse tanto de tempo? Por que você não foi curado até hoje? Aquela doença inicial já tinha gerado outras doenças. Aquele homem estava cansado. E como que num sopro, num balbuciar, num sussurrar, ele contou uma breve história para aquele jovem moço. Ele disse, olha, eu quero melhorar, eu quero ser curado. Só que o seguinte, o meu nome está na fila de espera, só que eu não sei o que acontece, nunca chega a minha vez, eu sempre vejo alguém passando na minha frente, e eu não sou curado, eu não tenho tratamento. Surpreendentemente, aquele homem diz para aquele doente, aquele moço diz para aquele doente, homem doente, levanta-te agora, porque você está curado. Sabe o que aconteceu? Aquele homem doente se levantou, foi curado daquele mal, naquele momento. Você reconhece essa história? Não foi assim com o homem do tanque de Betesda, irmãos? Que ficou ali por 18 anos e aquelas águas eram agitadas. E não tinha ninguém nem para empurrar ele para dentro daquelas águas, porque o primeiro que descia, por isso que ele não conseguia, o primeiro que descia quando a água era agitada era curado. Só que um dia, o Senhor Jesus chegou e falou com ele, ele disse, homem, ele surpreendeu aquele homem e disse, você está curado agora, levanta. Isto nos remete a um raciocínio, irmãos. Nesses dois casos, a água da mulher samaritana e a água daquele homem
de Betesda. Sentindo o seu viver. Essa água era o seu viver em nós. Tanto a samaritana quanto o homem de Betesda não sabia com quem eles estavam falando. Eles não sabiam que era Jesus o Messias. E você? Você tem reconhecido a voz do Senhor falando contigo? Você tem percebido Ele se aproximar de você? Você tem entendido quando Ele está... Irmão, permita-se ser surpreendido pelo Senhor. Assim que Ele se interessou, como Ele se interessou em revelar aquela mulher e aquele homem, Ele também continua incansável para revelar a sua libertação, perdão de pecados e cura em nossa vida. E se você pensa que acabou, não acabou não. Ainda tem mais. Naquele tempo, no desenrolar do encontro, uma grande surpresa revelada. Naquele tempo, mas será que ainda hoje Jesus pode falar conosco? Eu tenho certeza que Ele fala comigo. E por eu ter certeza que Ele fala comigo, é porque o seu falar proporciona em terceiro plano, irmãos, salvação. Aleluia! Vamos ler alguns versículos de João 39 a 42, que diz o seguinte: depois que aquela mulher foi e disse aos samaritanos: venham ver alguém que parece que está falando que é o Cristo, vamos lá comigo, porque eu não sei identificar, eu estou muito aflita, eu estou muito desbaratinada. E aí, no verso 30, saíram pois da cidade e vieram ter com ele no poço. Os homens vieram, no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade, olha o resultado, creram nele em virtude, em conformidade, por causa do testemunho da mulher, que anunciou àqueles homens tudo quanto ela tinha visto. E esses samaritanos foram conquistados por Jesus. Esses samaritanos ficaram apaixonados e amaram Ele. Pediram a Jesus que ficassem com eles 2 dias e Jesus ficou. Irmãos, lembra que no início dessa palavra, o texto diz que Jesus tinha pressa de ir para Galileia, porque lá estava concentrada a maioria do tempo do seu ministério. Jesus aceita o convite dos samaritanos para ficar ali com eles por 2 dias. Sabe o que Jesus queria mostrar para eles? Queria reforçar a ideia do versículo 42. Quando os samaritanos, olha a curiosidade, aquela mulher, por não ter uma vida muito aprovada dentro de Samaria, ela era isolada das outras mulheres e dos outros homens, pegava água no poço, no horário fora do horário deles, era uma mulher que não tinha contato com o pessoal. Olha o que aconteceu no verso 42, e diziam os samaritanos à mulher: já agora, não é que pelo disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido Jesus falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles voltaram a falar com aquela mulher. Jesus restaurou a comunhão entre aquele pessoal de Samaria e aquela mulher. E eu quero dizer para vocês que o que está escrito em João 12, 26, diz a mesma coisa. Enquanto ficava de lado, a 26, após a ressurreição de Lázaro, Jesus, ele estava ali, com uma multidão que voltou a segui-lo, porque o pessoal ficou animado novamente. E aí ele teve aquela entrada triunfal em Jerusalém. Como foi triunfal?
num burrinho, né, num jeguinho. Pá. E veio gente de todos os lados, gregos. Sabe o que aconteceu? Naquele momento Jesus disse assim: olha, eu vim para todo mundo e está na hora de anunciar que a salvação é para todos. Sabe o que faz me pensar? Alguns de nós ainda não entendeu esse chamado, esse falar de Jesus. Meu pai, por exemplo, ele não é crente. E alguns anos atrás, logo após eu ter uma conversa muito séria com ele sobre salvação, ele em particular, eu tive uma conversa muito séria com ele. Ele me disse: meu filho, eu não sirvo para essas coisas de igreja. Igreja não é para mim. Igreja é para você, para sua mãe. Eu não consigo ser igual a vocês. Eu ainda não estou pronto. E eu quero dizer para você: será que em muito momento que Jesus tem te surpreendido, que tem te desafiado, você não tem dito isso a Ele? Eu não vou para a igreja não, eu vou só para a igreja só quando eu estiver pronto. Eu não consigo largar de fazer isso, eu não consigo largar de fazer isso. Só quando eu estiver pronto. Mas às vezes você pode pensar igual ao meu pai, mas eu quero dizer alguma coisa, eu te pergunto. A samaritana estava pronta para se encontrar com Jesus? Eu quero te desafiar a uma coisa, irmãos, a pensar comigo. Existia um equilibrista muito famoso, que ele anunciou na sua cidade, que iria atravessar por cima de um cabo de aço, no alto de um prédio ao outro. E a multidão ficou eufórica com aquela notícia. E depois dele ter atravessado várias vezes a pé, ele pegou um carrinho de mão, empurrando, foi e atravessou. E a multidão vibrava. Vocês querem que eu atravesse aqui com um saco de cimento agora dentro desse carrinho? E a multidão vibrava: eu quero. Vai, e ele atravessava. Aí, para ficar mais emocionante, aquele equilibrista disse o seguinte: vocês querem que eu atravesse daqui para o outro lado com uma pessoa aqui dentro do carrinho, e todo mundo: eu quero, vai. Aí ele falou assim: quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Aquela multidão se calou. Aquela multidão não tinha palavras. Como essa multidão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero te chamar para uma conversa séria, rápida e séria. Como essa multidão, às vezes, você que está conectado nesse projeto, como espectador, parado, só assistindo, mas eu quero desafiar você a uma atitude. Lembra do que eu disse lá atrás, no início dessa palavra? Estamos aqui nesse encontro, e você também aí na internet, a fim de sermos surpreendidos com algo que nos traga salvação. E o que isso tem a ver com a certeza que o Senhor fala comigo? É muito confortável estarmos parados e ouvir tudo aquilo que aconteceu com a mulher samaritana e dizer: pronto, amém, vamos receber a bênção, vamos embora, acabou. Sem o encontro, sem a surpresa e sem a salvação. Mas eu quero te desafiar, pois Jesus, com suas doces e incríveis palavras, promoveu o encontro que foi o início de uma grande história. Ele revelou uma surpresa que mudou o sentido de toda a existência. Enfim, ele pronunciou a salvação a todos que quiseram. E nós, o que vamos fazer com isso? Eu sei que se compararmos a nossa vida com aquela mulher, nós vamos encontrar muitas coisas de ruim também em nós. Nós vamos encontrar
pecados, a vida solitária. Mas eu quero dizer algo: o falar do Senhor quer despertar em nós sempre o que há de melhor. Por isso que eu quero te desafiar a desejar o encontro com Jesus. Escrito em Atos 6:68. Senhor, não iremos a nenhum lugar se não for estar perto de Ti. Sabe por quê, Senhor? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Coloque